Olá, eu sou Luiz Spinelli e eu venho para oferecer uma videoaula sobre capacete de segurança que vai ser dividida em 3 vídeos. Eu estou sendo arrojado dessa vez, porque eu estou arriscando oferecer um conteúdo muito mais extenso se comparado com tudo que eu já ofereci no canal. E eu não sou ingênuo, eu sei que eu estou arriscando talvez abusar tanto do interesse como da paciência dos internautas. Mas a ideia é tentar oferecer a vocês um pouco mais de informação, de conhecimento técnico sobre o tema. Esse primeiro vídeo eu estou disponibilizando no canal no dia 28 de fevereiro, que é uma sexta-feira logo após o Carnaval de 2020. E o que eu vou abordar é um pouco sobre a realidade do mercado brasileiro para esse tipo de equipamento, que é o capacete de segurança. Eu vou falar sobre o processo de certificação desse equipamento aqui no Brasil e também comentar sobre uma realidade que não devíamos estar vivenciando, mas é coisa de Brasil, que é ter um processo de certificação e 2 versões de norma técnica. A data de publicação dos outros 2 vídeos, bem como os tópicos principais que vão ser abordados em cada um, eu coloquei aqui na descrição do vídeo. Eu espero que o tempo que vocês vão despender para assistir a essa aula completa, os 3 episódios, acabe valendo a pena, não só pela qualidade da informação, como também a qualidade didática dos vídeos. Ok? Então, boa aula! Olá, eu sou Luiz Spinelli e o tema desse vídeo será capacetes de segurança. E não é a primeira vez que eu abordo esse assunto. Na verdade, o primeiro vídeo que eu produzi e disponibilizei para esse canal no YouTube, junto com o meu colega, o José Roberto Manamaldo, foi sobre capacete de segurança, mas na época mais com o objetivo de alertar os profissionais do mercado de que existiam modelos adequados ao trabalho em altura. O estímulo para retomar esse assunto é, primeiro, atualização. Segundo, oferecer uma abordagem um pouco mais ampla. Terceiro, tem a ver com um documento que eu produzi por encomenda da Animaseg, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de EPIs aqui no Brasil, que se constitui de um resumo didático, ilustrado, das 2 versões da norma técnica, da norma produzida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a de número 8221, que trata de capacete de segurança. E se ficou estranho essa coisa das 2 versões da norma, já aqui no vídeo eu explico o que é essa história das 2 versões. É importante você saber de que este vídeo e esse documento, eles se complementam. Então eu aconselho que você tenha acesso a ele, que faça uma leitura. É um material de pouco texto, muito ilustrado, para complementar os conhecimentos que ele oferece com o que eu tenho aqui para oferecer no vídeo, ok? O download é disponibilizado gratuitamente pela Animaseg e o link eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo. Sobre essa minha primeira iniciativa, esse vídeo que eu produzi sobre capacetes no ano de 2012, ao analisar as estatísticas e visualizações dos vídeos que eu tenho no canal, e que eu admito não são muitos, uma coisa que me chama a atenção é que o de capacetes nem de longe foi um dos mais visualizados. Na verdade, teve outros temas, como por exemplo cinturão de segurança, que foi postado 2 anos depois, que teve quase 3 vezes mais visualizações que o de capacete. Aí eu fiquei ponderando, o que será, né? Qual será o motivo dessa aparente falta de interesse? Pode ser, eu suponho, que seja talvez porque muitos profissionais do mercado talvez se perguntem assim, mas o que tem para saber sobre capacete de segurança? Capacete de segurança é um equipamento que você vai botar aqui, né? Vai colocar sobre a cabeça, vai te proteger de algum objeto que venha cair sobre ele e que tem CA, não é? O que mais tem para saber além disso? Pois é, isso é um pouco mais complicado do que a gente pode imaginar. Todos nós que atuamos nessa atividade da segurança do trabalho,
seja profissional de segurança do trabalho ou não. Pode ser um gestor, um líder, um encarregado que está envolvido com rotinas com o qual a gente tem que dar atenção à segurança do trabalho. Nessa nossa área de atuação, todos os temas são extremamente técnicos. Tem muita ciência, tem muita informação técnica e muitas vezes muita tecnologia envolvida nas soluções daqueles problemas que a gente tem que enfrentar no cotidiano. Então, por exemplo, uma luva de segurança não é só algo que a gente veste e tem CA. Um calçado de segurança não é só algo que a gente calça que tem CA. Idem para capacetes. Nós temos, dentro dessa variedade tão grande de rotinas, situações de trabalho, nós temos necessidades, nós temos dificuldades, nós temos desafios diferentes e para cada realidade a gente pode ter uma solução diferente. Quer dizer, algum equipamento, alguma tecnologia, alguma característica que seja mais adequada àquela condição de trabalho, ao tipo de risco, às condições às quais o trabalhador vai ser submetido. E todos nós que temos essa função de gestores, todos nós que trabalhamos com a especificação de equipamentos, com compra, venda, com orientação de uso, a gente tem obrigação de dominar conhecimento suficiente para fazer isso, para fazer uma boa avaliação dessas condições de trabalho e saber selecionar e indicar qual o equipamento mais apropriado para aquelas condições. Nos próximos tópicos, eu vou abordar características, recursos, qualidade, conforto, custo. E eu sei que quanto mais eu me elevo nessas características, ou seja, quanto mais recursos, quanto mais qualidade, quanto mais conforto, quanto maior o preço, mais eu me distancio de uma dura realidade brasileira. Porque a gente vive aqui no país o paradigma de que segurança do trabalho não é investimento, é despesa. E quando essa despesa é imposta, bom, que ela seja o menor possível. Por isso que a gente tem aqui uma aceitação, até mesmo uma procura, por EPIs baratos, mesmo que isso signifique abrir mão de qualidade. E para enfatizar que eu não ignoro essa realidade, eu, quando estava na fase de pesquisa, me preparando para a produção dessa videoaula sobre capacetes, eu resolvi investigar para ver assim, bom, quanto barato pode ser um capacete no mercado? E aí eu imaginava, ingenuamente, falei, bom, um capacete barato deve estar entre uns 30, 20 reais, né? Mas eu fui na internet conferir isso. Aí eu achei capacetes por 18, por 17 reais. Eu falei, caramba, quer dizer, puxa vida, realmente é barato, né? Mas espera aí, não parou. Aí eu achei capacetes por 12, por 10, por 9, por 7 reais, por 5,90 e pouco. Eu cheguei a encontrar, então, capacetes de segurança por menos de 6 reais. Eu não investiguei, mas eu pressuponho que se ele estava sendo vendido com um capacete de segurança, ele tem que oferecer o selo do Inmetro, o CA, ok? Então, eu estou contando com isso porque ele foi ofertado como um capacete de segurança para situações de trabalho. Então, num mercado onde você encontra capacetes, um EPI como esse, por menos de 6 reais, aí dá para entender por que você vai pegar um capacete da 3M, um capacete da MSA, mesmo os modelos mais básicos, e são considerados capacetes caros, porque podem custar entre 40 e 50 reais. Aí, numa realidade como essa, imagina como vai repercutir eu pegar alguns capacetes aqui, sejam nacionais, que podem custar de 160 a 180 reais, ou capacetes importados, que giram aí, em média em torno de 400 reais. Aqui no Brasil, um capacete para trabalho em altura, um capacete importado, pode custar mais de 800 reais. E eu vou mostrar um modelo aqui para resgate, que na minha pesquisa na internet eu encontrei entre 1.400 e 1.700 reais. Então, assim, eu sei que esses capacetes mais caros, mais sofisticados,
Eles são capacetes inacessíveis à maioria dos trabalhadores. Mas eles têm recursos, ele tem características que são para atender a necessidades, são para resolver problemas que existem no dia a dia. E já que o objetivo dessa videoaula é oferecer para você informações técnicas, conhecimento técnico, para ajudar a selecionar, a especificar um capacete que venha a ser adquirido, fornecido para trabalhadores e tal, eu falo, bom, é importante eu ter essa abordagem abrangente. Falar dos modelos mais básicos, mas mostrar quais são os recursos que existem no mercado para atender a necessidades, a problemas, etc. e tal. Ok? Nós temos que ter consciência de que nós, usuários, nós consumidores, temos muita responsabilidade sobre o padrão de qualidade dos produtos fabricados aqui no Brasil. Tá? E para justificar, ou até enfatizar isso que eu estou dizendo, eu tive um episódio, há uns 2 anos atrás, em que eu aproveitei um momento em que eu estava reunido com vários fabricantes de EPIs para tirar uma dúvida sobre um EPI específico para trabalho em altura. Nem agora importa mencionar qual é, mas assim, havia algumas características ofertadas no mercado que não me faziam muito sentido. Falaram, por que oferece a coisa dessa forma, com essas características? E eu aproveitei a oportunidade, já que tinham vários deles ali, aí eu perguntei, falei assim, por que vocês oferecem esse tipo de equipamento dessa forma? E a resposta técnica de que eu ouvi é, porque o mercado quer assim. Então, assim, a gente tem que ter consciência de que se nós, usuários, se nós, compradores, consumidores, temos pouco conhecimento, quer dizer, então a gente não sabe o que exigir, a gente não sabe o que questionar, quando vai especificar, quando vai pesquisar sobre um determinado EPI, fica muito fácil mesmo nos empurrar em qualquer coisa. Ou melhor, não é nem... Porque falando dessa forma, a gente coloca o fornecedor como um grande vilão. E isso é muito comum. Tá? Eles têm as responsabilidades deles, mas nós também temos. Porque eu também ouço da parte dele a dificuldade que eles têm de conseguir trabalhar no mercado, de conseguir oferecer alguma coisa com qualidade, às vezes facilmente perder uma concorrência para um produto inferior, porque o usuário, o comprador, não sabe escolher, não sabe o que pedir. Né? Então, está aqui a minha pequena contribuição para a gente começar a melhorar um pouco essa realidade. E começando pela certificação, não é nenhuma novidade que os capacetes de segurança que são comercializados e usados por trabalhadores aqui no Brasil, eles têm que ser certificados. Nem todos sabem de que a primeira avaliação e a primeira certificação que um capacete recebe não era do antigo Ministério do Trabalho, e sim no Inmetro. Então, com base numa norma técnica, numa norma de referência, que foi publicada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o Inmetro vai fazer a avaliação e, se comprovado de que aquele capacete está em conformidade com essa tal norma, ele é certificado, então ele recebe o selinho lá de aprovação do Inmetro, ok? Uma vez que o Inmetro, então, garantiu que o produto está em conformidade com a norma, aí o antigo Ministério do Trabalho emitiu o tal de CA, que é Certificado de Aprovação. Esse vídeo está sendo produzido no final de janeiro de 2020, então é um momento em que estão ocorrendo muitas mudanças com relação à legislação do trabalho, normas regulamentadoras e outros processos e documentos relacionados à segurança do trabalho e relacionados aos EPIs aqui no Brasil. Uma das alterações é a possibilidade do CA não existir mais, certo? Com relação aos capacetes de segurança, a manutenção ou não do tal CA, que era emitido pelo antigo Ministério do Trabalho, não tem muita relevância. Por quê? Como eu falei, quem fazia a avaliação se aquele modelo de capacete
que se pretende comercializar no mercado e ser usado por trabalhadores, quem fazia a avaliação de conformidade desse capacete com a norma técnica é o sistema Inmetro. E aí o que o Ministério do Trabalho fazia, olha, fazia era o quê? Está tudo ok, então está aqui o meu selo, certo? Então era um processo, por parte do Ministério do Trabalho, burocrático. Bom, é lógico que essa condição que eu estou descrevendo, ela funciona para um grupo pequeno de EPIs aqui no Brasil. Porque de todos os tipos de EPI que nós temos, só mais ou menos 11% deles é que são avaliados pelo sistema Inmetro. Então, para capacete, se vai manter o CA ou não, é menos relevante do que é para outros EPIs. E por que eu estou usando essa expressão sistema Inmetro? Não é todo mundo que sabe que, na verdade, não é bem o Inmetro que coloca lá o selo dele no capacete. O Inmetro ele é responsável pelo regramento, pela gestão do processo. Então, como é que funciona? Só para explicar melhor, então, como é que um capacete de segurança é certificado aqui no Brasil. Começa pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT, ela produz e publica uma norma de referência sobre capacetes, que no caso específico é a NBR 8221, que trata de capacete de segurança. O Inmetro, com base nessa norma técnica, ele produz um documento interno chamado de RAC, que é uma sigla, que significa Requisitos de Avaliação de Conformidade. É nesse documento, então, que ele vai determinar como é que esse processo de avaliação e certificação dos capacetes devem acontecer. Através de uma portaria, o Inmetro torna vigente e obrigatório o cumprimento dessa RAC nesse processo de avaliação e certificação dos capacetes. O Inmetro também é responsável por fazer a auditoria e a acreditação das empresas que vão participar desse processo. Explicando melhor, vamos começar por um tipo de instituição chamada OCP, que significa Organismo de Certificação de Produto. São empresas que se candidataram ao processo, foram auditadas pelo Inmetro e depois de avaliadas, se comprovado que elas atendem aos requisitos do Inmetro, elas são acreditadas e podem então ser contratadas pelos fabricantes ou pelos importadores para realizar esse processo de avaliação e certificação do equipamento. Outra instituição também, que é avaliada, é auditada e acreditada pelo Inmetro, são os laboratórios que vão fazer todos os ensaios necessários, seguindo o que determina a norma técnica da ABNT e a RAC produzida pelo Inmetro. Então, um resumo. A ABNT produz e publica a norma de referência sobre capacetes. O Inmetro produz a tal RAC. Através de uma portaria, o Inmetro coloca a RAC em vigência. Um fabricante ou importador contrata uma OCP, o Organismo de Certificação de Produtos, que é uma empresa privada acreditada pelo Inmetro, para fazer o processo de avaliação e certificação do capacete. Então, essa OCP ela vai auditar a empresa, recolher todos os documentos necessários e, principalmente, colher as amostras de capacetes do estoque do fabricante ou do importador, aquele estoque que vai ser comercializado no mercado, vai pegar essas amostras e vai levar então para o laboratório acreditado pelo Inmetro para que todos os testes, todos os ensaios exigidos pela norma e pela RAC sejam feitos. Se a empresa e o capacete passar por cumprir com todos os requisitos, então a OCP vai providenciar a certificação desse capacete. E com essa certificação, deve ser impresso no casco do capacete o selo do Inmetro. E uma coisa que é importante saber é que essas certificações elas não são garantias da boa qualidade do equipamento. É estranho, né, ouvir isso?
Como assim não é? Né? Eles são avaliados pelo Inmetro, eram certificados pelo antigo Ministério do Trabalho, etc. e tal. Como assim isso não nos garante a boa qualidade do equipamento? É que, na verdade, nem as normas, nem esses processos vão garantir isso. Essa avaliação ela é muito objetiva. Então, a norma técnica, ela determina lá alguns requisitos que os laboratórios acreditados pelo Inmetro eles vão avaliar. Por exemplo, um capacete. O que um usuário como eu espera de um capacete certificado? Que ele tem um casco, né, bem robusto e tal, que vai aguentar qualquer pancada que tiver com ele, que ele não vai rachar, não vai quebrar, etc. e tal. Tudo isso para proteger a minha cabeça. E não é assim que funciona. Eu vou fugir um pouco do exemplo de capacetes e vou citar, por exemplo, os ensaios feitos com cinturão de segurança. Que eu, no passado, ingenuamente, acreditava que funcionava assim. Bom, um cinturão de segurança, quando é testado num laboratório, acreditado pelo Inmetro, um dos testes que ele faz é um teste dinâmico, é um teste de queda. Então o cinturão ele é vestido num manequim com massa de 100 kg, usa-se um talabarte de 2 metros de comprimento, ele leva uma queda fator 2, ou seja, então ele leva uma queda total de 4 metros de altura, e que neste teste, que é rigoroso, né, porque o cinto tem que suportar uma grande força, que gira entre 10 a 12 kN, a grosso modo de 1.000 a 1.200 kg de força, que nesse teste, um cinturão, para ser aprovado, ele fosse sair desse teste intacto. Ou seja, para ser aprovado, nada pode ter descosturado, rompido, quebrado, coisa do gênero. Mas não é assim que funciona. Até para minha decepção, depois, quando eu fui aprender mais sobre esses processos, acompanhar os testes e tudo mais, eu descobri que não é assim que funciona. O que a norma vai determinar é que esse cinturão de segurança ele tem que reter a queda do manequim. Então o manequim não pode cair. Se nesse ensaio o cinto, no momento da retenção da queda, ele se estrupiar todo, ou seja, romper tudo, quebrar tudo, descosturar tudo, etc. e tal, e que por um fiozinho só ele não tenha deixado o manequim cair, o laboratório não tem como desaprová-lo. Porque a norma não diz em que condições o cinto tem que estar no final dessa queda. A norma só dita que o manequim não pode cair. Então, se num limiar ali de estado o cinto conseguiu reter a queda, ele está aprovado. O capacete idem. Então, se nos testes feitos em laboratório, o casco se deformar todo, quebrar, partir, etc. e tal, mas a cabeça padrão, que é uma peça em que tem um formato, se assemelha ao formato de uma cabeça humana, né? Se ele ali não for atingido pelas peças que fazem o teste, não importa se o casco se deformou, quebrou, coisa do gênero. O capacete não pode ser reprovado. É lógico que no desempenho desses equipamentos, no momento desses testes, é que você então vai conseguir separar aqueles equipamentos de boa qualidade dos equipamentos de qualidade inferior. Né? Então, eu vou citar, só para citar como exemplo, eu sei que vai parecer um mero merchandising aqui da MSA, mas não é. Até é bom que eu possa citar isso como forma de agradecimento. Mas há um tempo atrás, coisa de 1 ano e meio, 2 anos, eu pedi para que eles cedessem lá o espaço do laboratório para que eu pudesse fazer a captação de imagens. Então eu estava ali preparando um projeto para uma grande coleção de vídeos, videoaulas, e para preparar o videoclipe que venderia esse projeto, eu precisava de imagens, né, de editar imagens, inclusive imagens que eu estou usando agora. Bom, então eu num sábado, eles cederam lá o espaço e 2 técnicos para que eu pudesse então fazer a captação dessas imagens. As imagens de testes de capacetes e cinturão de segurança. Na hora de fazer os testes, então, se colocou numa máquina onde se faz lá o teste de impacto sobre o casco e também de perfuração. Eu precisei ficar repetindo o processo, porque
ou a imagem não ficou boa, a posição da câmera não estava legal, ou eu precisava fazer alguma correção de iluminação. Então eu tive que repetir a tomada várias vezes. E o técnico lá do laboratório da MSA, até num primeiro momento, ele quer ficar trocando o casco nesses testes. Falou, não precisa. Não precisa, a gente está só captando imagens aqui. Se acontecer de algum quebrar, aí sim, você pega outro capacete, bota aí na cabeça padrão da mesma cor e a gente continua fazendo as imagens. Olha, a gente fez várias repetições disso e durante isso usando o mesmo capacete, o mesmo casco. E mesmo repetindo o teste, os impactos e tal, não houve nenhuma deformação ou rachadura, nada visível no casco. Então a gente não precisou trocar a amostra para continuar fazendo as várias tomadas nessa captação de imagens. E com isso dá para ver a qualidade de um capacete da MSA. E não é só a MSA, né? Você tem outros capacetes de primeira linha que oferecem esse tipo de qualidade. Então é importante a gente ter consciência de que quando um profissional, uma empresa, resolve investir menos, pagar menos por um capacete, na grande maioria dos casos, o que está fazendo não é pagar menos, está, na verdade, comprando menos. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu vou deixar para que você leia aquele documento que eu fiz para a Animaseg, que eu descrevo como é que esses testes são feitos. Quais são os parâmetros que são seguidos para aprovação ou reprovação de um equipamento no laboratório. Mas eu vou adiantar que nesses testes não é testado só a resistência do casco, é medida também qual é a força que é transmitida para a cabeça. Ou seja, quando um capacete ele é aprovado, você está garantindo que não só ele resiste àquele impacto, mas que também a força que ele vai transmitir para a cabeça de um trabalhador, caso o trabalhador venha a ser atingido por algum objeto, esteja dentro de limites de força que são seguras para o ser humano. Tá? Acho que isso é uma coisa importante, uma coisa muito legal da gente saber sobre essa avaliação e essa certificação de capacetes. Então, com base em tudo isso, é que eu digo assim, esses certificados não nos garantem a boa qualidade do equipamento, só nos garantem que aquele equipamento, o certificado, ele atende a alguns requisitos que são determinados em norma. No começo do vídeo, eu mencionei duas versões da norma de capacetes. E eu prometi que eu ia explicar melhor isso. A gente está passando por muitas mudanças, como eu já havia mencionado. Legislação do trabalho, normas regulamentadoras e outros processos. E, de fato, a gente precisa também melhorar esse processo de certificação do Inmetro. E eu vou justificar. A norma que é hoje usada nesse processo de avaliação e certificação dos capacetes de segurança é a versão que foi publicada pela ABNT no ano de 2003. Tá? Então é uma norma que já tem aí muitos anos de existência. No entanto, no catálogo da ABNT, essa norma, essa versão de 2003, ou seja, a norma 8221 de 2003, ela foi substituída em 2015 por uma nova versão de norma. Então, a que está vigente no catálogo da ABNT é a NBR 8221 de 2015. Já fazem mais de 4 anos que essa norma da ABNT foi atualizada, mas o Inmetro não atualizou o processo dele. Então nós temos quase 5 anos de uma nova versão de norma de capacetes e o Inmetro ainda está usando a versão de 2003. O que eu soube por outras pessoas, não pelo próprio Inmetro, é que não tinha previsão de quando ia ser feito. Também dito por outros, que não pelo próprio Inmetro, que a justificativa deles é que eles têm um problema de falta de pessoal e algumas outras dificuldades que então dificultam que esses processos aconteçam de forma mais rápida, de forma mais imediata.
Mais recentemente também, o pessoal da Animaseg estava me comentando de que existe mesmo a intenção de fazer mudanças no Inmetro, várias mudanças, e que uma delas seria publicar uma portaria que fosse mais permanente, quer dizer, algo que não precisasse essa renovação do jeito que acontece outro, que essa atualização das normas fosse uma coisa automática. Então, realmente, esse processo precisa ser melhorado para não acontecer absurdos como esse. Nós temos uma norma aí há quase 5 anos, uma norma renovada, e o processo ainda se baseia numa norma defasada de 2003. E é por causa disso que no documento que eu produzi, nessa versão didática, ilustrada da norma técnica da 8221, eu tive que considerar as duas versões. Então eu explico quais são os requisitos da versão de 2003 e quais são as mudanças trazidas pela versão de 2015, que ainda não estão valendo para o Inmetro. Mas eu falei, é importante que o usuário saiba disso. Uma hora que o Inmetro começar a adotar a versão de 2015, essas são as mudanças que nós vamos ter nos padrões de capacetes, os requisitos de qualidade, de ensaio dos capacetes de segurança. Tá? E aqui no vídeo eu também vou fazer isso. Então eu vou ter que mencionar as duas versões. Isso é o que dita 2003 e isso é o que dita 2015 e que vai passar a entrar em vigor a hora que o Inmetro fizer a atualização do processo dele.